Pegue seu livro, coloque os fones, esvazie a mente. A Cabala Mística de Dion Fortune. Bina, a terceira Sefira. Título: Bina, entendimento. Hebraico: Bet, Yod, Nun, Re. Virtude: silêncio. Imagem mágica: uma mulher madura. Uma matrona. Vício: avareza. Situação na árvore, na cabeça do pilar da severidade no triângulo superno. Texto exirático: a terceira inteligência é chamada de inteligência santificadora, a fundação da sabedoria primordial, também é chamada de criadora da fé, e suas raízes estão em Amém. É a mãe da fé, de onde a fé emana. Títulos dados a Bina: Ama, a mãe escura e estéril. Aima, a mãe brilhante e fértil. Corsia, o trono. Marab, o grande mar. Nome de Deus: Jeová Elohim. Arcanjo: Safiel. Ordem dos anjos: Aralim, tronos. Chakra mundano: Shabatatai, Saturno. Experiência espiritual: visão da tristeza. Correspondência no microcosmo: o lado direito do rosto. Símbolos: o Ioni, o Teis, a vesica Piscis, a taça ou cálice, o manto externo da ocultação. Cartas de tarô: os 4-3. 3 de paus, força estabelecida. 3 de copas, abundância. 3 de espadas, tristeza. 3 de pentáculos, obras materiais. Cor em Atzilut, carmesim. Bria, preto. Yetzira, marrom escuro. Assia, cinza salpicado de rosa. Bina é o terceiro membro do triângulo supernal, e a tarefa de sua elucidação será estendida e simplificada porque podemos estudá-la à luz de Chokmah, que a equilibra no pilar oposto da árvore. Nunca é possível entender uma Sefira se a considerarmos separadamente de sua posição na árvore, porque essa posição indica seus relacionamentos cósmicos. Nós a vemos em perspectiva, por assim dizer, e podemos deduzir de onde ela vem e para onde vai, quais influências foram para sua criação e o que ela contribui para o esquema das coisas inteiras. 2. Bina representa a potência feminina do universo, assim como Chokmah representa o masculino. Como já observado, elas são positivas e negativas, força e forma. Cada uma encabeça seu pilar, Chokmah na cabeça do pilar da misericórdia e Bina na cabeça do pilar da severidade. Pode-se pensar que esta é uma distribuição não natural, que a mãe supernal deve presidir as misericórdias e a força masculina do universo sobre as severidades. Mas não devemos sentimentalizar essas coisas. Estamos lidando com princípios cósmicos, não com personalidades, e até mesmo os símbolos sob os quais eles são apresentados nos dão uma visão se tivermos olhos para ver. Freud não teria brigado com a atribuição de Bina à cabeça do pilar da severidade, pois ele tem muito a dizer sobre a imagem da mãe terrível. 3. Que é ter, eu sou, é ser puro, todo potencial, mas não ativo. Quando um fluxo de atividade ocorre a partir dele, chamamos essa atividade de Chokmah. É esse fluxo descendente de atividade pura que é a força dinâmica do universo, e toda força dinâmica pertence a essa categoria. 4. Deve ser lembrado que as Sefirot são estados, não lugares. Onde quer que haja um estado de ser puro e incondicionado, sem partes ou atividades, ele é referido a Keter. Assim, nesses 10 compartimentos de nosso sistema de índice de cartão metafísico podemos classificar nossas ideias de todo o universo manifestado sem a necessidade de remover qualquer objeto de seu lugar na natureza, como parece ao nosso entendimento. Em outras palavras, onde quer que vejamos energia pura funcionando, sabemos que a força subjacente é a de Chokmah. Isso nos permite ver a identidade intrínseca no tipo de todos os tipos de fenômenos que à primeira vista parecem totalmente não relacionados.
pois aprendemos pelo método cabalístico a referi-los de acordo com seu tipo às diferentes sefirot, permitindo-nos assim ligá-los a todos os tipos de ideias cognatas de acordo com o sistema de correspondências explicado em uma página anterior. Este é o método da mente subconsciente, que ela segue automaticamente. O ocultista treina sua mente consciente no uso do mesmo método. Incidentalmente, podemos notar que sempre que os indivíduos estão trabalhando diretamente no subconsciente, como ocorre no gênio artístico, na loucura e no sonho ou transe, este método é usado. 5. Pode parecer estranho ao leitor que esta digressão sobre Chokmah deva ser incluída sob o título de Bina, mas é somente à luz de sua polaridade com Chokmah que Bina pode ser entendida, e igualmente, teremos muito mais a acrescentar à nossa explicação de Chokmah agora que temos Bina para compará-la. Cada um dos pares de opostos lança luz sobre o outro e é incompreensível sozinho. 6. Mas para retornar a Bina, os cabalistas afirmam que ela é emanada por Chokmah. Vamos traduzir esta declaração em outros termos. É uma máxima oculta, que é, eu acredito, confirmada pelas pesquisas de Einstein, embora eu não tenha o conhecimento necessário para correlacionar suas descobertas com as doutrinas esotéricas, que a força nunca se move em linha reta, mas sempre se curva vastamente como o universo e, portanto, eventualmente retorna de onde saiu, mas em um arco mais alto, pois o universo progrediu desde que começou. Segue-se, então, que a força que procede dessa forma, dividindo-se, redividindo-se e movendo-se em ângulos tangenciais, acabará chegando a um estado de tensões interligadas e a algum tipo de estabilidade, uma estabilidade que tende a ser superada com o passar do tempo, à medida que novas forças são emanadas dela para manifestação e introduzem novos fatores com os quais o ajuste deve ser feito. 7. É esse estado de estabilidade, que é alcançado pelas forças interativas quando elas agem e reagem e param, que é a base da forma, como é exemplificado no átomo, que nada mais é do que uma constelação de elétrons, cada um dos quais é um vórtice ou redemoinho. A estabilidade assim alcançada, que, note-se, é uma condição e não uma coisa em si, é o que os cabalistas chamam de Bina, a terceira sefira. Onde quer que haja um estado de estresses interativos que tenham alcançado estabilidade, os cabalistas referem a condição a Bina. Por exemplo, o átomo, sendo para todos os propósitos práticos a unidade estável do plano físico, é uma manifestação do tipo de força Bina. Todas as organizações sociais nas quais a mão morta da falta de progresso pesa muito, como a civilização chinesa antes da Revolução, ou nossas universidades mais antigas, são ditas sob a influência de Bina. A Bina são atribuídos o deus grego Cronos, que não é outro senão o pai Tempo, e o deus romano Saturno. Será observada a importância atribuída ao tempo, em outras palavras, à idade. Nessas instituições Bina, apenas cabelos grisalhos são veneráveis, a habilidade sozinha tem pouco peso. Ou seja, apenas aqueles que são congeniais com Cronos podem ter sucesso em tal ambiente. 8. Bina, a Grande Mãe, às vezes também chamada de Mará, o Grande Mar, é, claro, a mãe de todos os vivos. Ela é o útero arquetípico através do qual a vida se manifesta. Tudo que fornece uma forma para servir a vida como um veículo é dela. Deve ser lembrado, no entanto, que a vida confinada em uma forma, embora seja habilitada por meio dela a se organizar e assim evoluir, é muito menos livre do que era quando era ilimitada, embora também desorganizada, em seu próprio plano. O envolvimento em uma forma é, portanto, o início da morte da vida. É um estreitamento e uma limitação, uma ligação e uma constrição. A forma verifica a vida, a frustra e, ainda assim, permite que ela se organize. Visto do ponto de vista da força de movimento livre, o encarceramento em uma forma é extinção. A forma disciplina a força com uma severidade implacável. 9. O espírito desencarnado é imortal, não há nada nele que possa envelhecer ou morrer. Mas o espírito encarnado vê a morte no horizonte assim que seu dia amanhece. Podemos ver então quão terrível deve parecer a Grande Mãe ao vincular a força de movimento livre à disciplina da forma.
Ela é a morte para a atividade dinâmica de Chokmah. A força de Chokmah morre ao emergir em Bina. A forma é a disciplina da força, portanto, Bina é a cabeça do pilar da severidade. 10. Podemos conceber que a primeira noite cósmica se estabeleceu, o primeiro pralaya, ou afundamento da manifestação para descansar, quando o triângulo superno encontrou estabilidade e equilíbrio de força com a emanação e organização de Bina. Tudo era dinâmico antes, tudo era avanço e expansão, mas com a vinda à manifestação do aspecto Bina houve um entrelaçamento e estabilização, e o antigo fluxo livre dinâmico não existia mais. 11. Que tal entrelaçamento e consequente estabilização era inevitável em um universo cujas linhas de força sempre se movem em curvas é uma conclusão precipitada. E podemos ver, se observarmos como o estado Bina foi o resultado inevitável do estado Chokmah em um universo curvilíneo, que o tempo deve passar por épocas nas quais Bina ou Chokmah predominam. Antes que as linhas de força completassem seu circuito do universo manifestado e começassem a retornar sobre si mesmas e se entrelaçarem, tudo era Chokmah, e o dinamismo era irrestrito. Depois que Bina e Chokmah, como os primeiros pares de opostos, encontraram o equilíbrio, tudo era Bina, e a estabilidade era imutável. Mas Keter, o grande emanador, continua a manifestar o grande manifesto, a força flui sobre o universo, e a soma da força é aumentada. Essa força que flui ultrapassa o equilíbrio que é alcançado quando Chokmah e Bina giram, reagiram e pararam. Ação e reação começam novamente, e a fase Chokmah, uma fase na qual a força dinâmica predomina, sobrevém a condição estática que é Bina, e o ciclo prossegue mais uma vez, o equilíbrio entre os pares de opostos sendo alcançado em uma forma mais complexa, em um arco mais alto, como é chamado do ponto de vista evolucionário, apenas para ser ultrapassado novamente quando Keter sempre emanando pesa a balança em favor do princípio cinético em oposição ao princípio estático. 12. Assim, será visto que se Keter, a fonte de todo ser, é concebida como o bem supremo, como inevitavelmente deve ser, e a natureza de Keter é cinética e sua influência é para sempre inclinada para Chokmah, inevitavelmente segue-se que Bina, o oposto de Chokmah, o opositor perpétuo dos impulsos dinâmicos, será considerado o inimigo de Deus, o maligno. Saturno-Satanás é uma transição fácil, e assim é tempo-morte-diabo. Implícita nas religiões ascéticas como o cristianismo e o budismo está a ideia de que a mulher é a raiz de todo o mal, porque ela é a influência que mantém os homens em uma vida de forma por seus desejos. Matéria é considerado por eles como a antinomia do espírito em uma dualidade eterna e não resolvida. O cristianismo está pronto o suficiente para reconhecer a natureza herética dessa crença quando ela é apresentada a ele na forma de antinomianismo, mas não percebe que seu próprio ensino e prática são igualmente antinomianos quando considera a matéria como inimiga do espírito e, como tal, deve ser revogada e superada. Essa crença infeliz causou tanto sofrimento humano em países cristãos quanto guerra e pestilência. 13. A Cabala ensina uma doutrina mais sábia. Para ela, todas as Sefirot são sagradas, Malkut igualmente com Keter, e Gebura, a destruidora, com Chesed, a preservadora. Ela reconhece que o ritmo é a base da vida, não um progresso constante. Se entendêssemos isso melhor, quanto sofrimento nos pouparíamos, pois observaríamos as fases Chokmah e Bina se sucedendo, tanto em nossas próprias vidas quanto nas vidas das nações, e perceberíamos o profundo significado das palavras de Shakespeare quando ele diz: há uma maré nos assuntos dos homens que levada pela enchente leva a fortuna. 14. Bina é a raiz primordial da matéria, mas o desenvolvimento completo da matéria não é encontrado até chegarmos a Malkut, o universo material. Veremos repetidamente no curso de nossos estudos que os três supernais têm suas expressões especializadas em um arco inferior em uma ou outra das 6 Sefirot que formam microprosopos. É dito repetidamente sobre elas que elas têm suas raízes ou são reflexos da tríade superior, e essas dicas têm um significado profundo. Bina se conecta com Malkut como a raiz com o fruto.
Isso é indicado no texto Yetzirático de Malkut, no qual diz, ela se senta no trono de Bina. É por esta razão que uma atribuição firme e rápida dos deuses de outros panteões às diferentes Sefirot é impraticável. Aspectos de Ísis podem ser encontrados em Bina, Netzash, Yesod e Malkut. Aspectos de Osíris podem ser encontrados em Chokma, Chesed e Tifaret. Isso fica claro na mitologia grega, onde os diferentes deuses e deusas recebem títulos descritivos. Por exemplo, Diana, a deusa da lua, a caçadora virgem, era adorada em Éfeso como a de muitos seios. Vênus, a deusa da beleza feminina e do amor, tinha um templo onde era adorada como a Vênus barbada. Essas coisas nos ensinam algumas verdades importantes. Elas nos ensinam a procurar o princípio por trás da multiforme manifestação, e perceber que ela assume diferentes formas em diferentes níveis. A vida não é tão simples quanto os desinformados gostariam de acreditar. 15. O significado dos nomes hebraicos da segunda e terceira Sefirot são sabedoria e entendimento, e estes são curiosamente equilibrados um contra o outro como se a distinção fosse de importância primária. Sabedoria sugere às nossas mentes a ideia de conhecimento acumulado, da série infinita de imagens na memória, mas entendimento nos transmite a ideia de uma penetração em seu significado, um poder de perceber sua essência e interrelação, que não está necessariamente implícito na sabedoria, tomada como conhecimento intelectual. Assim, obtemos um conceito de uma série estendida, uma cadeia de ideias associadas, em relação a Chokma, que imediatamente se correlaciona com o símbolo Chokma de uma linha reta. Mas em relação ao entendimento, obtemos a ideia de síntese, da percepção de significados que surge quando as ideias são relacionadas umas às outras e sobrepostas, metaforicamente falando, uma sobre a outra em séries evolutivas do denso ao sutil. Assim, a ideia do princípio Bina de ligação vem mais uma vez às nossas mentes. 16 dessas são formas sutis de trabalho mental, e podem parecer tolices para aqueles não acostumados ao método do iniciado de usar sua mente, mas o psicanalista as entende e as aprecia em seu verdadeiro significado. E o mesmo acontece com o poeta quando ele constrói suas torres de imagens cobertas de nuvens. 17. O texto yetzirático enfatiza a ideia de fé, a fé que repousa no entendimento, cuja mãe é Bina. Este é o único lugar onde a fé pode repousar corretamente. Um cínico definiu a fé como o poder de acreditar no que você sabe que não é verdade, e esta parece ser uma definição bastante precisa para as manifestações de fé como elas aparecem em muitas mentes não instruídas, o fruto da disciplina de seitas não iluminadas pela consciência mística. Mas, à luz dessa consciência, podemos definir a fé como o resultado consciente de uma experiência superconsciente que não foi traduzida em termos de consciência cerebral e da qual, portanto, a personalidade normal não está diretamente ciente, embora sinta, possivelmente com grande intensidade, os efeitos, e suas reações emocionais são fundamental e permanentemente modificadas por isso. 18. À luz desta definição, podemos ver como as raízes da fé podem de fato repousar em Bina, entendimento, o princípio sintético da consciência. Pois há um aspecto de forma para a consciência, bem como para a substância, e esse aspecto consideraremos em detalhes quando chegarmos ao estudo de Od, a sefira basal do pilar da severidade de Bina. Assim, vemos mais uma vez como as sefirot se conectam entre si, e a iluminação que vem da observação de suas inter-relações. 19. A declaração de que as raízes de Bina estão em Amen se refere a Keter, pois um dos títulos de Keter é Amen. Isso declara claramente que, embora Chokma emane Bina, não devemos parar ali ao buscar origens, mas voltar para a fonte de tudo, à medida que ela surge do manifesto por trás dos véus da existência negativa. Este conceito é trazido muito claramente pelo texto yetzirático de Chesed, onde ele diz, falando de forças espirituais, elas emanam uma da outra em virtude da emanação primordial, a coroa mais alta, Keter. 20. Não devemos ser enganados ou confundidos a este respeito pelo fato de que o texto yetzirático de Gebura declara que Bina, entendimento, emana das profundezas primordiais de Chokma, sabedoria.
Bina está em Keter assim como em Chokmah, mas de outra maneira. No ser puro, sem forma e sem partes embora seja, estão as possibilidades de força e forma, pois onde há um polo positivo, há necessariamente o aspecto correlativo de um polo negativo. Keter está para sempre em um estado de se tornar. Na verdade, um cabalista judeu me disse que a tradução real de Ei, o nome divino de Keter, é eu serei não eu sou. Este constante se tornar não pode permanecer estático. Ele deve transbordar em atividade. E essa atividade não pode permanecer para sempre não correlacionada dentro de si mesma. Ela deve se organizar. Alguma maneira de ajuste de tensões interligadas deve ser alcançada. Assim, temos a potencialidade de Chokmah e Bina implícita em Keter, pois seja dito mais uma vez que as sagradas Sefirot não são coisas, mas estados, e que todas as coisas manifestadas existem em um ou outro desses estados, e contém uma mistura desses fatores em sua composição, de modo que todo o universo manifestado pode ser classificado em seus devidos compartimentos em nossas mentes quando o glifo da árvore é estabelecido lá. De fato, quando esse glifo é claramente formulado e bem estabelecido, a mente o usa automaticamente, e os fenômenos complexos da existência objetiva se classificam em nosso entendimento. É por essa razão que o estudante de ocultismo que está trabalhando em uma escola iniciática é obrigado a aprender as principais correspondências das 10 sagradas Sefirot de cor, em vez de ser autorizado a depender de tabelas de referência. Muitas vezes foi objetado que isso é um desperdício intolerável de tempo e energia, e que a referência às tabelas de correspondências, como o 777 de Crowley é tão bom. Mas a experiência prova que esse não é o caso, e que o esoterista que se dedica a essa disciplina e as ensaia diariamente, como o católico reza seu rosário, é amplamente recompensado pela iluminação subsequente que recebe, pois sua mente automaticamente classifica as inúmeras mudanças e chances da vida mundana na árvore, revelando assim seu significado espiritual. Deve-se sempre ter em mente que o uso da árvore da vida não é meramente um exercício intelectual, é uma arte criativa no sentido literal das palavras, e as faculdades devem ser desenvolvidas na mente, assim como a habilidade manual é adquirida pelo escultor ou músico. 21. O texto yezirático se refere especificamente a Bina como a inteligência santificadora. A santificação transmite a ideia daquilo que é sagrado e separado. A Virgem Maria é considerada intimamente associada a Bina, a Grande Mãe, e dessa atribuição a mente é levada à ideia daquilo que traz à tona o todo, mas retém sua virgindade, em outras palavras, cuja criatividade não a envolve na vida de sua criação, mas que permanece separada e para trás como a base da manifestação, a substância raiz de onde a matéria surge. Pois embora a matéria seja considerada como tendo suas raízes em Bina, ainda assim a matéria como a conhecemos é de uma ordem de ser muito diferente da Sefira superna na qual sua essência reside. Bina, a influência formativa primordial, a mãe de toda forma, está por trás e além da substância manifesta, em outras palavras, é sempre virgem. É essa influência formativa subjacente a toda a construção de forma, essa tendência de linhas curvas de força para correlacionar e alcançar estabilidade, que é Bina. 22. Essas duas sefirot basais da tríade superna são especialmente referidas como pai e mãe, Abba e Ama, e suas imagens mágicas são aquelas do homem barbudo e da matrona, representando, portanto, não a atração sexual de Netzach e Esod, que são representados como donzela e jovem, mas os seres maduros que se acasalaram e se reproduziram. Devemos sempre distinguir entre atração sexual magnética e reprodução, elas não são de forma alguma uma e a mesma coisa, frequentemente são até mesmo níveis ou aspectos diferentes da mesma coisa. Aqui está uma importante verdade oculta que consideraremos em detalhes no devido tempo. 23. Chokmah e Bina, então, representam masculinidade e feminilidade essenciais em seus aspectos criativos. Elas não são imagens fálicas como tais, mas nelas está a raiz de toda a força vital.
Nunca entenderemos os aspectos mais profundos do esoterismo a menos que percebamos o que o falicismo realmente significa. Ele enfaticamente não significa as orgias nos templos de Afrodite que desgraçaram a decadência das fés pagãs dos antigos e causaram sua queda. Significa que tudo repousa sobre o princípio da estimulação do inerte, mas todo o potencial, pelo princípio dinâmico que deriva sua energia diretamente da fonte de toda energia. Neste conceito estão tremendas chaves de conhecimento, é um dos pontos mais importantes nos mistérios. É óbvio que o sexo representa um aspecto deste fator, é igualmente óbvio que há muitas outras aplicações dele que não são sexuais. Não devemos permitir que nenhum conceito preconcebido do que constitui sexo, ou uma atitude convencional em relação a este grande e vital assunto, nos afaste do grande princípio da estimulação ou fecundação do todo o potencial inerte pelo princípio ativo. Quem quer que seja assim inibido é impróprio para os mistérios, sobre cujo portal estavam escritas as palavras: conhece-te a ti mesmo. 24. Tal conhecimento não leva à impureza, pois a impureza implica uma perda de controle que permite que as forças anulem os limites que a natureza lhes estabeleceu. Quem não tem controle de seus próprios instintos e paixões não é mais adequado para os mistérios do que aquele que os inibe e dissocia. Que fique claro, no entanto, que os mistérios não ensinam ascetismo ou celibato como um requisito de realização, porque eles não consideram espírito e matéria como um par irreconciliável de antinomias, mas sim como diferentes níveis da mesma coisa. Pureza não consiste em emascular, mas em manter as diferentes forças em seus níveis apropriados em seus lugares apropriados, e não permitir que uma invada a outra. Ela ensina que frigidez e impotência são imperfeições e, portanto, patologias do sexo, assim como a luxúria descontrolada que destrói seu objeto e se rebaixa. 25. Todo relacionamento de existência manifestado envolve os princípios Bina e Chokma, e porque o sexo é uma representação tão perfeita destes, ele foi usado como tal pelos antigos, que não eram incomodados por nossa timidez sobre o assunto, e tiraram suas metáforas do assunto da reprodução tão livremente quanto nós tiramos as nossas da Bíblia. Pois para eles a reprodução era um processo sagrado, e eles se referiam a ele, não com obscenidade, mas com reverência. Se quisermos entendê-los, devemos abordar seus ensinamentos sobre o assunto da fonte da vida e da força da vida no mesmo espírito em que eles o abordaram, e ninguém cujos olhos não estejam cegos pelo preconceito, ou que não esteja na sombra lançada por seus próprios problemas não resolvidos, pode deixar de perceber que nossa atitude atual em relação à vida seria mais sã e mais doce se houvesse um fermento de senso comum e discernimento pagão. 26. Os princípios de masculinidade e feminilidade manifestados em Chokma e Bina representam mais do que mera positividade e negatividade, atividade e passividade. Chokma, o todo gerador, é um veículo de força primordial, a manifestação imediata de Keter. É, de fato, Keter em ação, pois as diferentes Sefirot não representam coisas diferentes, mas funções diferentes da mesma coisa, e deste força pura brotando em manifestação do grande manifesto que está por trás dos véus negativos da existência. Chokma é força pura, assim como a expansão da gasolina ao explodir na câmara de combustão de um motor é força pura. Mas assim como essa força expansiva se expandiria e se perderia se não houvesse motor para transmitir sua potência, a energia não direcionada de Chokma irradiaria para o espaço e se perderia se não houvesse nada para receber seu impulso e utilizá-lo. Chokma explode como gasolina, Bina é a câmara de combustão, Gedula e Gebura são os movimentos de vai-vem do pistão. 27. Agora, a força expansiva emitida pela gasolina é energia pura, mas não dirigirá um carro. A organização constritiva de Bina é potencialmente capaz de dirigir um carro, mas não pode fazê-lo a menos que seja posta em movimento pela expansão da energia armazenada do vapor de gasolina. Bina é todo potencial, mas inerte. Chokma é energia pura, ilimitada e incansável, mas incapaz de fazer qualquer coisa exceto irradiar para o espaço se deixada por conta própria. Mas quando Chokma age sobre Bina, sua energia é reunida e posta para funcionar. Quando Bina recebe o impulso de Chokma,
todas as suas capacidades latentes são energizadas. Resumidamente, Chokma fornece a energia, e Bina fornece a máquina. 28. Considere agora a masculinidade e a feminilidade deste par de opostos supernos, conforme refletido no ato da geração. Os espermatozoides do homem são incapazes de mais do que a vida mais breve. Eles são as unidades de energia mais simples possíveis. Uma vez que essa energia é gasta, eles se dissolvem. Mas o mecanismo reprodutivo da mulher, o útero que gera e os seios que alimentam, são capazes de trazer essa vida transmitida para uma vida independente própria. E ainda assim toda essa maquinaria elaborada deve permanecer inerte até que o estímulo da força Chokma a coloque em ação. A unidade reprodutiva feminina é todo potencial, mas inerte. A unidade reprodutiva masculina é todo potente, mas incapaz de dar à luz. 29. A maioria das pessoas pensa que, porque a masculinidade e a feminilidade, como as conhecem no plano físico, são princípios fixos determinados pela estrutura, que o potente e o potencial estão rigidamente ligados aos seus respectivos mecanismos. Agora, isso é um erro. Há uma alternância contínua de polaridade em todos os planos, exceto no físico. E, de fato, entre os tipos primitivos de vida animal, há até mesmo uma alternância de polaridade no plano físico. Entre os tipos superiores, e especialmente os vertebrados, a polaridade é fixada pelo acidente do nascimento, exceto em anomalias hermafroditas, que não podem ser consideradas senão patológicas, e nas quais apenas um sexo é sempre funcionalmente ativo, qualquer que seja o desenvolvimento aparente do outro aspecto. É um conhecimento dessa interação contínua de polaridade que é um dos segredos mais importantes dos mistérios. Não é em nenhum sentido a homossexualidade, que é uma expressão pervertida e patológica desse fato, que rompe como um distúrbio do sentimento sexual quando a lei da polaridade alternada não é corretamente compreendida. 30. Resumidamente, embora seu modo real de reprodução no plano físico seja determinado para cada indivíduo pela configuração de seu corpo, suas reações espirituais não são tão fixas, pois a alma é bissexual. Em outras palavras, em todas as relações da vida somos às vezes positivos e às vezes negativos, de acordo com se as circunstâncias são mais fortes do que nós, ou se somos mais fortes do que as circunstâncias. Isso é claramente indicado no provérbio, que a égua cinza às vezes é o melhor cavalo. Também fica claro no fato de que Netzach, Vênus Afrodite, é a sefira basal do pilar de Chokma. Assim, obtemos a natureza feminina mostrando uma polaridade diferente em diferentes níveis, pois em Netzach ela é tão positiva e dinâmica quanto é estática em Bina. 31. Tudo isso não é apenas desconcertante intelectualmente, mas também moralmente confuso. E mesmo correndo o risco de ser acusado de fomentar todo tipo de anormalidade, devo tentar deixar o assunto claro, pois suas implicações práticas são de longo alcance. 32. Foi dito pelos rabinos que cada sefira é negativa em relação àquela acima dela pela qual é emanada, e positiva em relação àquela abaixo dela da qual emana. Isso nos dá a chave: somos negativos em nossos relacionamentos com aquilo que tem um potencial maior do que nós, e somos positivos em nossos relacionamentos com aquilo que tem um potencial menor. Este é um relacionamento que está em um estado perpétuo de fluxo, e que varia em cada ponto separado em que fazemos nossos inúmeros contatos com nosso ambiente. 33. Na maior parte, o relacionamento entre um homem e uma mulher não é inteiramente satisfatório para nenhuma das partes, e eles têm que suportar uma satisfação incompleta em seu relacionamento sob a compulsão de pressão religiosa ou econômica, ou suplementar em outro lugar sua incompletude, com uma regra de recorrência das condições anteriores quando a novidade se esgota. Deve-se observar que, sob tais circunstâncias, é apenas na novidade que a satisfação sexual em seu auge pode ser encontrada, e a novidade é algo que requer renovação constante, com resultados desastrosos para a economia sexual. 34. O problema é que, enquanto o macho dá o estímulo físico que leva à reprodução, ele não percebe que nos planos internos ele é, em virtude da lei da polaridade reversa, negativo,
e depende para sua completude emocional da estimulação dada pela fêmea. Ele depende dela para a fertilização emocional, como é claramente demonstrado no caso de qualquer mente altamente criativa, como Wagner ou Shelley. 35. O casamento não é uma questão de duas metades, mas de 4/4, unindo-se em harmonia equilibrada de fecundação recíproca. Bina e Chokma são equilibradas por Odin e Tzach. Existem deusas, bem como deuses para o homem adorar. Boaz e Jaquim são ambos pilares do templo, e somente quando unidos produzem estabilidade. Uma religião sem deusas está na metade do caminho para o ateísmo. Na palavra Elohim encontramos a verdadeira chave. Elohim é traduzido como um Deus nas versões autorizada e revisada das Escrituras Sagradas. Realmente deveria ser traduzido como Deus e Deusa, pois é um substantivo feminino com terminação plural masculina fixada. Este é um fato incontestável, em seu aspecto linguístico, pelo menos, e deve-se presumir que os vários autores dos livros da Bíblia sabiam o que queriam dizer e não usaram esta forma peculiar e única sem uma boa razão. E o espírito dos princípios unidos masculino e feminino moveu-se sobre a superfície do informe, e a manifestação ocorreu. Se quisermos equilíbrio em vez de nossa condição atual de tensões desiguais, devemos adorar os Elohim, não Jeová. 36. A adoração a Jeová em vez dos Elohim é uma influência potente em nos impedir de subir nos planos, isto é, de obter consciência supranormal como parte de nosso equipamento normal, pois devemos estar preparados para mudar nossa polaridade conforme mudamos de nível, pois o que é positivo no plano físico se torna negativo no astral, e vice-versa. Além disso, como o trabalho oculto prático sempre envolve o uso de mais de um plano, seja simultaneamente, como na invocação e evocação, ou em sucessão, como quando correlacionamos os níveis de consciência após o trabalho psíquico, o fator negativo deve sempre ter seu lugar em nosso trabalho, tanto subjetiva quanto objetivamente. 37. Isso novamente abre novos aspectos do assunto. Quantas pessoas percebem que suas próprias almas são literalmente bissexuais dentro de si mesmas, e que os diferentes níveis de consciência agem como masculino e feminino um em relação ao outro? 38. Freud declarou que a vida sexual determina um tipo de vida inteira. Provavelmente, fundamentalmente, a vida como um todo determina um tipo de vida sexual, mas para propósitos práticos sua maneira de colocar isso é verdadeira, pois embora não seja possível endireitar uma vida sexual emaranhada operando sobre a vida como um todo, por exemplo, nenhuma quantidade de riqueza ou fama é uma compensação adequada se esse instinto fundamental for frustrado, é bem possível endireitar todo o padrão de vida desembaraçando a vida sexual. Esta é uma questão de experiência prática, e não precisa ser raciocinada a partir de fundamentos a priori. Sem dúvida é por esta razão, aprendida pela experiência prática do funcionamento da consciência humana, que os antigos fizeram do falecismo uma parte tão importante de seus ritos. Na verdade, é um fator muito importante no aspecto cerimonial da adoração dos modernos também, mas o reconhecimento do significado dos símbolos empregados tradicionalmente foi reprimido da consciência. 39. A psicologia freudiana fornece a chave para o falecismo e abre uma porta que leva ao aditum dos mistérios. Não há como escapar desse fato no ocultismo prático, por mais desagradável que seja para muitos, e explica por que tantos empreendimentos mágicos são estéreis. 40. Essas questões são segredos altamente recônditos dos mistérios, dos quais nós, modernos, perdemos as chaves. Mas a experiência da nova psicologia e sua arte aliada da psiquiatria provaram abundantemente a solidez da base sobre a qual os antigos construíram quando fizeram da adoração do princípio criativo e da fertilidade uma parte importante de sua vida religiosa. É uma questão de experiência bem estabelecida que a pessoa que dissociou seus sentimentos sexuais da consciência nunca consegue lidar com a vida em nenhum nível. Esse fato é a base da psicoterapia moderna. No trabalho oculto, a pessoa inibida e reprimida tende a formas desequilibradas de psiquismo e mediunidade, e é totalmente inútil para o trabalho mágico no qual o poder tem que ser direcionado e manuseado pela vontade.
Isso não significa que a repressão total ou a expressão total sejam necessárias para o trabalho mágico, mas significa enfaticamente que a pessoa que está separada de seus instintos, que são suas raízes na Mãe Terra, e em cuja consciência, consequentemente, há uma lacuna, não pode ser um canal aberto através do qual o poder pode ser trazido para baixo dos planos em manifestação no nível físico. 41. Sem dúvida, serei abusado e mal representado por minha franqueza nesses assuntos, mas se ninguém se apresentar e suportar o ódio de falar a verdade, como o viajante encontrará seu caminho nos mistérios? Devemos manter uma atitude vitoriana na loja que foi abandonada em todos os lugares fora dela? Alguém deve quebrar esses falsos deuses feitos à imagem da senhora. Grundy. Estou inclinado a pensar, no entanto, que qualquer perda que eu possa sofrer por conta disso será pequena, pois não seria possível treinar ou cooperar com o tipo de pessoa que entra em pânico por falar claramente. Não deixe que pensem que estou convidando alguém para participar comigo de orgias fálicas, como provavelmente será dito que estou fazendo. Estou apenas apontando que a pessoa que não consegue ver o significado da adoração fálica do ponto de vista psicológico não tem cérebro suficiente para ser de muita utilidade nos mistérios. 42. Tendo dado espaço considerável à elucidação do princípio de Bina funcionando em polaridade com Chokma, pois não pode ser entendido de outra forma, pois é essencialmente um princípio de polaridade, podemos agora considerar o significado do simbolismo atribuído à terceira Sefira. Isso se divide em duas divisões, o aspecto da Grande Mãe e o aspecto de Saturno, pois ambas as atribuições são dadas a Bina. Ela é a poderosa mãe de todos os viventes, e ela também é o princípio da morte, pois o doador da vida na forma também é o doador da morte, pois a forma deve morrer quando seu uso se desgasta. Nos planos da forma, morte e nascimento são os dois lados da mesma moeda. 43. O aspecto materno de Bina encontra expressão no título de Mará, o mar, que lhe é dado. É um fato curioso que Vênus Afrodite seja representada como nascida da espuma do mar, e a Virgem Maria seja chamada pelos católicos de Stella Maris, estrela do mar. A palavra Mará, que é a raiz de Maria, também significa amargo, e a experiência espiritual atribuída a Bina é a visão da tristeza. Uma visão que traz à mente a imagem da Virgem chorando aos pés da cruz, seu coração trespassado por 7 espadas. Também lembramos o ensinamento do Buda de que a vida é tristeza. A ideia de sujeição à tristeza e à morte está implícita na ideia da descida da vida aos planos da forma. 44. O texto Yetzirático de Malkuth, já mencionado, fala do trono de Bina. Um dos títulos dados à terceira Sefira é Corsia, o trono, e os anjos designados a esta Sefira são chamados de Aralim, que também significa tronos. Agora, um trono sugere essencialmente a ideia de uma base estável, uma fundação firme, sobre a qual o portador do poder toma seu assento e não pode ser movido. É, de fato, um bloco de impulso que recebe a contrapressão de uma força como o ombro recebe o coice de um rifle. Os grandes canhões usados para alcance de longa distância têm que ser alojados em uma massa de concreto para que possam resistir a essa contrapressão da carga que impulsiona o projétil para frente, pois é óbvio que a pressão na culatra do canhão deve ser igual à pressão na base do projétil quando o canhão dispara. Esta é uma verdade que nossas tendências religiosas idealizadoras tendem a ignorar, com um consequente enfraquecimento e invalidação de seus ensinamentos. Bina, Mará, matéria, é o bloco de impulso que dá força vital dinâmica sua base segura. 45. Da resistência à força espiritual, como já notamos, surge a ideia do mal implícito, que é tão injusto quanto Bina. Isso fica muito claro quando consideramos as ideias que surgem em associação com Saturno-Cronos. Há algo sinistro sobre Saturno. Ele é o maléfico maior dos astrólogos, e qualquer um que encontre um quadrado com Saturno em seu horóscopo considera uma aflição pesada. Saturno é o resistente, mas, sendo um resistente, ele também é um estabilizador e testador que não nos permite confiar nosso peso àquilo que não o suportará.
É um ponto esclarecedor que o 32º caminho, que leva de Malkuta a Yesod, é o primeiro caminho trilhado pela alma que se esforça para subir, é atribuído a Saturno. Ele é o deus da forma mais antiga da matéria. O mito grego de Cronos, que é simplesmente o nome grego para o mesmo princípio, o considera um dos deuses antigos, isto é, os deuses que fizeram os deuses. Ele era o pai de Júpiter Zeus, que foi salvo dele por um dispositivo astuto de sua mãe, pois Saturno tinha o hábito desagradável de comer seus filhos. Neste mito, obtemos novamente a ideia do portador da vida como o doador da morte. Como já observamos, Saturno com sua foice prontamente se torna a morte com sua foice. É muito interessante notar as curvas reentrantes dessas cadeias de ideias associadas em conexão com cada sefira, pois não podemos deixar de ver como as mesmas imagens surgem repetidamente em cada sequência de ideias que buscamos, mesmo quando partimos de ideias aparentemente divergentes como a mãe, o mar e o tempo. 46. A cada planeta é atribuído uma virtude e um vício. Em outras palavras, cada planeta pode ser, nas palavras dos astrólogos, bem ou mal aspectado, bem ou mal dignificado. Não podemos passar pela vida sem notar que todo tipo de caráter tem os vícios de suas virtudes, isto é, suas virtudes, levadas ao extremo, tornam-se vícios. Assim é com as 7 sefirot planetárias, elas têm seus aspectos bons e ruins de acordo com as proporções em que são representadas. Quando há falta de equilíbrio devido à força desequilibrada de uma sefira em particular, experimentamos as influências malignas dessa sefira. Por exemplo, Saturno comeu seus filhos. A morte começou a destruir a vida antes que ela cumprisse sua função. Nenhuma sefira, portanto, é total e unicamente má, nem mesmo Gebura, que é a destruição personificada. Todas são igualmente indispensáveis ao esquema das coisas como um todo, e sua influência relativa boa ou má depende de estarem onde são desejadas, no proporções corretas, nem muito nem pouco. Muito pouca influência de uma dada sefira leva ao desequilíbrio por parte de seu número oposto. Muito se torna uma influência positivamente má, uma overdose venenosa. 47. Disse que a virtude de Bina é o silêncio, e seu vício, a avareza. Aqui novamente vemos a influência de Saturno se fazendo sentir. Keats fala de Saturno de cabelos grisalhos, silencioso como uma pedra, e nessas poucas palavras o poeta evoca uma imagem mágica da era primordial e do silêncio da influência saturnina. Saturno é de fato um dos deuses antigos e está relacionado ao aspecto mineral da Terra. Ele está entronizado sobre as rochas mais antigas onde nenhuma planta cresce. 48. É esse silêncio que sempre foi considerado uma virtude especialmente desejável nas mulheres. Seja como for, e sem dúvida sua língua é sua arma mais perigosa, o silêncio indica receptividade. Se estivermos em silêncio, podemos ouvir e, assim, aprender, mas se estivermos falando, os portões de entrada para a mente estão fechados. É a resistência e a receptividade de Bina que são seus principais poderes. E dessas virtudes surge o vício que é constituído por seu excesso, a avareza que nega muito e retém até mesmo o que é necessário. Quando isso prevalece, precisamos da generosa influência de Gedula Gebura, Júpiter Marte para matar o velho deus, o matador de seus filhos, e reinar em seu lugar. 49. Dizem que os símbolos mágicos de Bina são o Yoni e o manto exterior da ocultação. O último é um termo gnóstico e o primeiro um termo indiano, significando os órgãos genitais da mulher, a correspondência negativa do falo do homem. O termo menos conhecido Teis é o equivalente europeu. Nos símbolos religiosos hindus, o Yoni e o Lingam aparecem com a maior frequência, pois a ideia de força vital e fertilidade é o motor principal em sua fé. 50. A ideia de fertilidade é o principal motivo nos aspectos de Bina que se manifestam no mundo de Assia, o nível material. A vida não apenas entra na matéria para a disciplina, mas também sai triunfantemente, aumentada e multiplicada. O aspecto da fertilidade, equilibrando o aspecto tempo-morte-limitação, é essencial para nosso conceito de Bina. O tempo-morte coloca sua foice no trigo de Ceres,
e ambos são símbolos de Bina. 51. A ideia do manto externo de ocultação sugere claramente a matéria, e o encobrimento aqui do manto interno de glória do princípio vital. Quão claramente essas duas ideias, tomadas juntas, nos transmitem o conceito do corpo animado pelo espírito, seu manto interno de glória espiritual oculto de todos os olhos pela cobertura externa de matéria densa. Repetidamente, enquanto meditamos sobre esses mistérios, encontramos iluminação na coleção aparentemente fortuita de símbolos atribuídos a cada sefira. Já vimos em nosso estudo que nenhum símbolo está sozinho, e que qualquer penetração por parte da intuição e da imaginação serve para revelar longas linhas de conexões entrelaçadas entre eles. 52. Os 4-3 do baralho do tarô são as cartas atribuídas a Bina, e de fato o número 3 está intimamente associado à ideia de manifestação na matéria. As duas forças opostas encontram expressão em uma terceira, o equilíbrio entre elas, que se manifesta em um plano inferior ao de seus pais. O triângulo é um dos símbolos atribuídos a Saturno como o deus da matéria mais densa, e o triângulo da arte, como é chamado, é usado em cerimônias mágicas e tem a intenção de evocar um espírito para uma aparência visível no plano da matéria. Para outros modos de manifestação, o círculo é usado. 53. O 3 de paus é chamado de Senhor da Força Estabelecida. Aqui novamente temos a ideia de poder em equilíbrio, que é tão característico de Bina. Paus, seja lembrado, representam a força dinâmica Iod. Esta força, quando na esfera de Bina, deixa de ser dinâmica e se consolida. 54. Taças são essencialmente a força feminina, pois a taça ou cálice é um dos símbolos de Bina e está intimamente aliado ao ionino simbolismo esotérico. O 3 de copas está, portanto, em casa em Bina, pois os dois conjuntos de símbolos reforçam um ao outro. O 3 de copas, que é apropriadamente chamado de abundância, representa a fertilidade de Bina em seu aspecto Ceres. 55. O 3 de espadas, no entanto, é chamado de tristeza, e seu símbolo no baralho de tarô é um coração trespassado por 3 espadas. Nossos leitores se lembrarão da referência ao coração trespassado pela espada da Virgem Maria no simbolismo católico, e Maria equivale a Mará, amargo, ou Marave, Maria, Stella Maris. 56. Espadas são, é claro, cartas Gebura, e como tal representam o aspecto destrutivo de Bina como Kali, a esposa de Siva, a deusa hindu da destruição. 57. Pentáculos são cartas da terra, e como tal são congeniais a Bina, forma. O 3 de pentáculos, portanto, é o senhor das obras materiais, ou atividade no plano da forma. 58. Será observado que, assim como os planetas têm sua influência reforçada quando estão naqueles signos do zodíaco que são chamados de suas próprias casas, assim as cartas do tarô, quando o significado da sefira coincide com o espírito do naipe, representam o aspecto ativo da influência, e quando a sefira e o naipe representam influências diferentes, a carta é maléfica. Por exemplo, a carta da espada de fogo é uma carta de mau presságio quando se encontra na esfera de influência de Bina. 59. E finalmente, para resumir, escrevi sobre Bina com esta extensão porque com ela se completa a tríade supernal e o primeiro dos pares de opostos. Ela representa não apenas a si mesma, mas também os parceiros funcionais, pois é impossível entender qualquer unidade na árvore, exceto por referência àquelas outras unidades com as quais ela interage e se equilibra. Chokma sem Bina, e Bina sem Chokma, são incompreensíveis, pois o par é a unidade funcional, e não qualquer um deles separadamente.